E aí, pessoal, para fechar a parte de funções quadráticas, tá certo? Nós vemos para o x do vértice e o y do vértice, que é o que? São os pontos máximos ou mínimos, tá certo? Dependendo se a função ela é crescente ou decrescente. Como aqui é uma função decrescente, então ela possui esse ponto máximo e, consequentemente, ela tem uma imagem que vai ser o y do vértice e vai ter um domínio aqui, ó, que vai ser o x do vértice, perfeito? Daí, na aula, eu provoquei sobre como é que a gente iria saber quem é esse x do vértice. E veja que ele está entre as duas raízes, tá certo? Ele é exatamente o meio entre as duas raízes, tranquilo? Porque se é uma parábola, ela deve bater num ponto máximo e descer simétrico, tá certo? Então, esse x do vértice, ele é exatamente o meio entre x' e x duas linhas. A partir disso, nós temos uma pequena demonstração. Eu vou demonstrar ela também, tá certo? Eu não vou dar só a resposta para não ficar paia, ok? Precisa saber a demonstração de jeito nenhum, tá certo? Mas observem, se quiser vocês podem até pular essa parte, tá certo? Depois vocês pegam a fórmula pronta, mas observem que vai ser interessante. Se o x do vértice é a metade entre x' e x duas linhas, então ele é a nossa média, tá certo? Para saber dele, então, ele seria o seguinte, ele é, o x do vértice é, portanto, a metade entre x', x1, mais x2 sobre 2. Essa é a representação de metade dele, ok? Só que x1 e x2 eu posso fazer cada um deles em função de Bhaskara, não é? Isso aqui, ó, só para ficar mais organizado, será x1 sobre 2 mais x2 sobre 2. Propriedade da fração, tá certo? Soma de fração eu separei, ok? Se somar vai dar essa mesma coisa aqui. Eu fiz isso para que a gente organize assim, ó. Portanto, x do vértice ele vai ser igual ao seguinte. Aqui é 2. x1 é quem? x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2, não é isso? Sobre 2a. x1 é isso, certo? Mais, quem é x2? x2 é, aqui é 2a, menos b, menos raiz quadrada de delta. Certo? Pronto, esse é o valor de cada um. Eu estou substituindo o x1 e pronto. É bem tranquila essa demonstração. Após isso, eu posso juntar elas de novo, tá certo? Fica mais organizado. Portanto, o x do vértice, eu posso dizer que ele é o seguinte. Cadê? Aqui é 2. E veja que aqui em cima, como o denominador é igual, é 2, então está tudo certo, só repete. E soma as de cima. Mas as frações que tem em cima também possuem denominadores iguais. Então eu posso conservar o denominador aqui embaixo, não é? Ó, 2a, ok? E em cima, nós temos menos b, então fica menos 2b. E o delta, mais delta menos mais raiz de delta menos raiz de delta, são cancelados, dá zero. Então ficou só menos 2b, certo? Após isso, o que é que nós temos com isso aqui? Nós temos uma divisão de fração, não é? Eu tenho duas frações aí. Então eu posso ajustar isso aqui. Não é a divisão de fração, então repete a primeira fração, menos 2b sobre 2a, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. Portanto, nós temos então que x do vértice vai ser exatamente igual a, posso cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, então, portanto, x do vértice é dado por, e que tanta coloração na bexiga é essa? Peraí. X do vértice é dado, portanto, por menos b sobre 2a, ou seja, esse valor então é o valor de x que vai ter uma imagem maior, certo? Daqui a pouco eu vou trazer um contexto para ela, tá certo? Mas, por exemplo, vamos supor que o eixo x seja o tempo e o eixo y seja um valor, ou seja, o x do vértice ia ser o quê? Ia ser, bom, em qual foi o tempo,
em que possuiu o maior valor. Então é x do vértice. Mas se falasse qual é o maior valor, então seria y do vértice, tá certo? Mas, pronto, perfeito, nós temos o x do vértice aqui. Então essa é a fórmula que a gente utiliza para descobrir qual é o maior, o domínio que vai produzir a maior imagem, tá certo? É bem simples, por quê? Porque é o b sobre 2a, é bem tranquilo. Já está o valor de b, o negativo de b sobre 2a, bem de boa. Só que aí a gente parte para, bom, ok, eu sei o x do vértice, mas e o y do vértice? Como é que eu vou saber? Aí o y do vértice, ele é um pouco mais algébrico, mas é bem rápido, porque ele baseia-se na função canônica, tá certo? Na fórmula canônica aqui. Eita, que diabo de função canônica da bexiga? É sim, ok? Mas veja, o que é que eu quero? Eu quero saber quem é o y do vértice, não é? Eu quero saber quem é esse ponto aqui, ok? Só que a gente já descobriu uma coisa sobre ele. A gente já sabe que o valor do x do vértice, que é o seu domínio para produzir a sua imagem maior, é menos b sobre 2a, não é isso? Então, se aqui é a fórmula canônica da função, vamos substituir o x por menos b sobre 2a. Por quê? Porque é o valor de x maior que vai produzir a maior imagem. Então, nós temos isso aqui, ó. F de menos b sobre 2a vai ser igual a A vezes, abre colchetes, abre parêntese, quem é x? Menos b sobre 2a, mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a ao quadrado. Eita, que lapada! Não, nada, nem se preocupe. Então, ó, f de menos b sobre 2a vai ser igual a vezes. O que é que aconteceu dentro? Ó, PI. Eu estou com dois valores aqui, que um está negativo e o outro está positivo. Então, e estão somando. Então, dá zero, né? São opostos. Então, ficou aqui dentro só 0 menos delta sobre 4a ao quadrado. Pronto. Faz o que agora? Distribui, certo? Ou seja, f de x do vértice, vou colocar assim, certo? Vai ser igual a vezes 0, 0. A vezes delta vezes menos delta sobre 4a, vou só fazer aqui, mas dá para fazer direto, tá certo? Vai ser isso aqui, não é? Ó, vai ser a vezes menos delta sobre 4a ao quadrado, só para ficar melhorzinho mais próximo. Então isso aqui vai ser igual a, vocês concordam que eu vou cortar, eliminar esse a com um dos a daqui dessa raiz? Então vai ficar menos delta sobre 4a. Essa, então, é o valor do quem? Do y do vértice. E aí, como eu já fiz isso aqui, eu vou apagar agora, só para a gente mostrar, tá certo? Ou seja, f de x é igual a f de x do vértice vai ser, portanto, igual a menos delta sobre 4a, tá certo? Fazendo direto agora, esse aqui é quem? É y do vértice, que é o quê? É o valor máximo ou mínimo de uma função, certo? Então, nós temos essa formulazinha aqui para ela, tá certo? Ah, eu preciso saber tudo? Não, você só precisa lembrar dessa partezinha aqui, ok? E aí, fechou, você vai fazer um monte de questão só com isso aí, tá certo? E aí, só para fechar, então, ó, aqui tem uma questãozinha bem tranquila. Qual é x do vértice e y do vértice da função? Ele dá a função aqui, certo? Ou seja, x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser igual a quem? Quem é menos b? B é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, x do vértice vai ser 2. Ou seja, o maior valor dessa função se encontra no x igual a 2. E o delta? Podia pegar o x aqui igual a 2 e substituir e ia dar o maior valor. Mas vamos fazer o y do vértice. Delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5, fazendo direto. Delta, então, vai ser igual a 16 menos 20. Delta vai ser igual a menos 4. Eita, Gabriel! O delta foi
foi menos 4. E aí? Isso não tem problema, porque a gente não está querendo saber das raízes. A gente quer saber do maior valor, certo? Então não tem nenhum problema. Então, y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos delta, que foi menos 4, então vai ficar mais 4 sobre 4 vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1. O que significa isso? Significa dizer então que o maior valor dessa função é menos 1, certo? Pronto, essa é a resposta. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Y do vértice é menos 1, ok? A função, então, ela seria mais ou menos o seguinte, ó. Vou fazer aqui do lado rapidamente. Ela seria mais ou menos assim. Nós temos a função, certo? E aí, ela seria aproximadamente assim, ó. Deixa eu olhar para ela, pronto. Ela seria mais ou menos assim. Ou seja, ela não tem raiz, mas ela tem um ponto máximo aqui, tá certo? E pronto, é essa a ideia que a gente tem. E como são as questões? As questões, elas são neste contexto. Eu não sabia, nem sabia que tinha uma gráfica aqui. Pronto, seria isso, tá certo? Mas tá uma bagunça, então não se preocupem com ela, tá certo? Mas observem, portanto, que ela tem essa característica. As questões serão trabalhadas exatamente com essa definição, ok? Serão trabalhadas exatamente assim. Então, não se preocupem com absolutamente nada. Vocês vão perceber, ele quer o maior valor. Pronto, então vai ser ou x do vértice ou y do vértice e acabou, certo? Até a próxima e tchau!